Olá pessoal do sétimo ano, professor Fábio falando. Preparei aqui uma revisãozinha para o próximo provão. Lembrando que o tema do próximo provão são as regiões Norte e Nordeste. A região Norte da Floresta Amazônica, das belezas naturais do nosso país, da biodiversidade. A Floresta Amazônica ou a região Norte do Rio Amazonas, da maior bacia hidrográfica do planeta. E vamos falar também sobre a região Nordeste. Região Nordeste das belas praias, da Caatinga, região Nordeste do Axé, do Forró e região Nordeste do Frevo. Não é isso, Yasmin? Desse lado, aqui. Não é isso, Yasmin do Nordeste? A região norte, ela abrange 45% do nosso território. Ela é formada pelos estados de, vamos lá, Tocantins, na sequência, tá? Tocantins, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Esses são os estados que compõem a região norte. Porém, a floresta amazônica, no que a gente chama de Amazônia Legal, ela abrange outros estados também. Essa área ela foi demarcada justamente para que o governo pudesse organizar as leis, as regras de ocupação da região amazônica, o que é muito importante. Afinal, é a maior floresta tropical do planeta e importantíssima para a manutenção do clima e também cheia de espécies endêmicas. A maior diversidade do planeta é uma floresta que precisa ser protegida. Então, a Amazônia Legal é a Amazônia que abrange a região norte, além de 2 outros estados, Mato Grosso e o Maranhão. E o termo legal, joinha, não é porque alguém deu like na Amazônia não, tá? O termo legal significa legalidade, as regras de ocupação da região amazônica. Outra forma de se referir à floresta amazônica é a Amazônia continental ou Amazônia internacional. A Amazônia internacional, ou a floresta amazônica, ela não é uma floresta somente brasileira. Ah, você não sabia disso, né? A floresta amazônica, ela também abrange outros países. Então, a maior parte, lógico, está no território brasileiro. Porém, ela está presente na sequência na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, na Guiana, no Suriname. São os países que formam a chamada Amazônia continental ou Amazônia internacional. É uma floresta, ou é a floresta tropical mais importante do planeta, disparado. E qualquer ação que é feita na floresta pode causar danos ambientais terríveis. Na região norte também encontramos a Bacia Amazônica, a bacia do principal rio do planeta. O rio Amazonas, junto com seus afluentes, concentra o maior volume de água superficial do planeta. Então, importantíssimo. Porém, a gente não pode pensar que por causa disso o Brasil ele está com água sobrando. Afinal, a região da Amazônia é pouco povoada e a maior parte da população vive na região sudeste e sul, além do nordeste, é claro. E a água não se concentra nessas regiões. Embora a gente tenha no nosso país uma grande disponibilidade de água, as regiões mais povoadas não tem tanta água assim. Portanto, aquele aviso de sempre, é muito importante preservar a água, um bem finito e muito valioso. O rio Amazonas, ele não é um rio exclusivamente brasileiro, ele nasce no Peru e ele entra no Brasil com o nome de Rio Solimões. E ele passa a ser chamado de Amazonas no momento em que ele encontra o Chitãozinho Chororó, Zé de Camargo e Luciano. Ele começa a ser chamado de Amazonas quando ele encontra o Rio Negro. E tem um fenômeno bem interessante nessa região, a gente pode ver aqui. Quando as águas do Rio Solimões e Rio Negro se encontram, elas ficam um tempo sem se misturarem. Um fenômeno bem interessante, um fenômeno natural bem interessante. Portanto, o Rio Amazonas ele começa do encontro do Rio Negro e Solimões. E se a casa cair,
Deixa aqui, cara. Ixi, acho que essa não é deles. Bom, continuando. As atividades econômicas tradicionais na região, por exemplo, na época da colonização portuguesa, os portugueses ocuparam a região amazônica procurando os produtos da região. O chamado sertão interior, ele foi explorado na região principalmente devido à procura das chamadas drogas do sertão, produtos naturais da região que eram apreciados pelos europeus e que, com a ajuda dos índios, os portugueses percorreram, vasculharam a Amazônia e venderam nossas mercadorias, produtos da Amazônia, chamados na época de drogas do sertão, na Europa. Então, a procura pelas chamadas drogas do sertão foi muito importante para a ocupação da Amazônia lá no século XVI, um pouquinho do século XVII. Mais tarde, a ocupação da região ela se deu pela exploração da borracha. A borracha que passa a ser um produto importante, principalmente com o surgimento da indústria automobilística. Então, a exploração da borracha ajudou também a ocupação da Amazônia e a anexação do Acre mais tarde. A seringueira crescendo livremente na floresta, os seringueiros percorriam a floresta em busca dela e com isso ajudaram a ocupar a Amazônia. Lembrando que o Brasil já foi o maior produtor mundial de borracha e perdeu espaço porque roubaram as nossas sementes. Os ingleses vieram aqui, pegaram as sementes, levaram lá para a Ásia e começaram a produzir o látex por lá. Hoje em dia, a região onde eles começaram a produz na Ásia, na região do Vietnã, produz por volta de 90% da borracha do planeta. Então, perdemos o posto de maior produtor mundial. A borracha, economicamente, ela foi importante porque ela produziu boa parte da riqueza do nosso país no século XIX, no início do século XX também. Ou seja, o Brasil é um grande produtor de borracha. E a produção da borracha ajudou na ocupação da Amazônia. Outras atividades econômicas agora mais recentes, a Amazônia ela vem sendo ocupada pelas atividades agrícolas tradicionais, soja, arroz, algodão, pela criação de gado. Por exemplo, você já comeu a Amazônia hoje? Boa parte do gado criado no Brasil é criado em terras amazônicas, inclusive no Mato Grosso, por exemplo. E a criação do gado na região amazônica ela exige a derrubada da floresta. Então, a pecuária talvez seja uma das atividades que mais devastam a floresta amazônica. E a gente sabe que a devastação da floresta amazônica ela causa vários problemas ambientais. Então, a agricultura, a pecuária, que exige a derrubada da floresta, são responsáveis por vários problemas ambientais. Por exemplo, retirei a floresta, tirei a proteção natural do solo, o solo desprotegido, a chuva começa a varrer o solo, retira os nutrientes. Lembrando que o solo amazônico, a fertilidade é rasa, ele é arenoso. Então, quando você retira a floresta, você pode causar um processo conhecido como desertificação. Imagina isso. A floresta amazônica se tornou um deserto. Isso é possível, principalmente se o desmatamento continuar. Então, o solo desprotegido, e a água da chuva carrega a areia ela é carregada até os rios, e os rios passam por um processo conhecido como assoreamento, vão ficando cada vez mais rasos, devido aos sedimentos que são carregados pela água da chuva. Outro problema ambiental importante é a questão da biodiversidade. A floresta amazônica ela tem a maior diversidade do planeta. Muitas espécies ainda nem são conhecidas, não foram catalogadas, não foram estudadas. E outro detalhe, a floresta amazônica ela tem muitas espécies endêmicas, espécies essas que só existem ali. E se você destrói a floresta, destrói o habitat, você está causando a extinção de espécies, que muitas delas, vegetais e animais, nem foram estudadas ainda. Então é necessário a proteção da Amazônia e é necessário pela preservação da diversidade biológica da região. Outro problema ambiental são as queimadas. A queimada ela tem dois problemas. Primeiro, queimou, você está liberando CO2 na atmosfera. O Brasil é um dos grandes contribuidores para o aquecimento do planeta, liberando CO2, mas não de carros, de chaminés de fábricas. O Brasil libera muito CO2 queimando suas florestas. Outro problema,
que vem da queimada, ou a gente pode considerar associada à queimada, são as mudanças climáticas. Por exemplo, o CO2 vai se acumulando na atmosfera e o aquecimento médio da temperatura do planeta pode trazer fenômenos ou causar fenômenos aí imprevisíveis, por exemplo, como o agravamento dos furacões e tudo mais. Então, a preservação da floresta ela é necessária. Quando a gente fala de mudanças climáticas, por exemplo, nós vivemos aqui no noroeste paulista, interior de São Paulo, e parte das chuvas que chegam à nossa região é a umidade da floresta amazônica. Então, a zona de convergência do Atlântico Sul, né, um corredor de umidade que vem da Amazônia. Então, se você altera a floresta, você causa mudanças climáticas. Inclusive para nós aqui que estamos distantes da Amazônia, a quantidade de chuvas pode diminuir na nossa região graças à devastação da floresta. A floresta amazônica ela tem 3 tipos de mata que a gente pode considerar principais. Por volta de 90% da floresta é composta pelas chamadas matas de terra firme, né? São regiões da floresta onde não há alagamento, né? Embora a umidade seja muito alta, são regiões da floresta onde não há áreas alagadas. Então, a chamada mata de terra firme, lembrando árvores altas, copas densas, grandes planícies, né? Da ideia de tapete verde, lembrando, não é um tapete verde, mas lembra um tapete verde com rios que serpenteiam a floresta. Outro tipo de vegetação é a chamada mata de várzea. A mata de várzea, ela alaga na época das chuvas e a água retrocede na época da vazante. Então, ela passa uma época do ano alagada e outra época do ano seca. E a mata que é adaptada, a vegetação que é adaptada à presença da água o tempo todo, que é a chamada mata de igapó. Mata de igapó, né, que são plantas aí, arbustos, musgos, cipós, são plantas adaptadas à presença da água o tempo todo. São os 3 tipos de vegetação característicos aí da nossa floresta amazônica. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a região Nordeste. A região Nordeste, né, no imaginário, acho que de boa parte da população brasileira, você falou Nordeste, você já imediatamente lembra de seca. Terra seca, vegetação áspera, vegetação seca, sem folhas. Mas na realidade, a região Nordeste ela apresenta uma diversidade natural muito grande. Além de diversidade natural, cultural, social, a região Nordeste é uma das mais diversas do nosso país. E nós podemos dividir a região Nordeste em quatro sub-regiões. A partir do litoral, como a gente pode ver aqui no mapa, tá bem? Zona da Mata, que é a faixa litorânea. Agreste, que é uma faixa de transição. Sertão, que é a maior das sub-regiões. E Meio Norte, que é a transição do sertão para a floresta amazônica. Essa, portanto, são as 4 sub-regiões do Nordeste. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a Zona da Mata. A Zona da Mata, economicamente, ela é a mais importante das regiões do Nordeste. É ali, por exemplo, que a população se concentra. Então, as capitais mais importantes do Nordeste, elas ficam na Zona da Mata. Lembrando que ela recebe esse nome devido à vamos chamar de presença, devido à presença da Mata Atlântica. Lembrando que no Nordeste e também em todo o nosso país, a Mata Atlântica ela foi praticamente dizimada. Dos 100% de floresta, quando os portugueses aqui chegaram, por volta de 7% sobraram. Por isso que tem aquela campanha importante, né, que SOS Mata Atlântica, que visa aí a preservação do que restou da floresta. Uma pena, né, porque boa parte da diversidade do nosso país desapareceu junto com a floresta. Lembrando, na Zona da Mata a população se concentra também, as grandes cidades estão por ali, então quando a gente pensa na população do Nordeste, boa parte dela vive na Zona da Mata. Economicamente, podemos dividir a Zona da Mata em 3 áreas. Zona da Mata Açucareira, que é a região de produção de cana. A cana
que é a matéria-prima do açúcar e também do álcool. Então, que talvez seja o principal produto agrícola da região. Característica das propriedades. As propriedades são grandes, são latifúndios, é uma monocultura principal que é a cana, voltada para a produção tanto do açúcar quanto do álcool. Então, boa parte da zona da mata é ocupada pela produção de cana. Quem visitou o Nordeste deve ter percebido a quantidade de canaviais que existe na região. A outra zona econômica é a zona da mata cacaueira, que fica principalmente ali no sul da Bahia. Essa região já foi muito importante, ou essa região já foi a primeira em produção de cacau do nosso país. Atualmente perdeu a primeira colocação para o estado do Pará, mas ainda é uma cultura extremamente importante ali no sul da Bahia. Essa produção esteve ameaçada durante algum tempo por uma doença chamada... lembrei da minha sogra. O que será que eu lembrei dela? O nome da doença é vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa, ela ataca o cacaueiro, as folhas secam, como a gente pode ver aqui nas imagens, e danifica o fruto e tudo mais, estraga a produção. Essa doença quase exterminou a produção de cacau no sul da Bahia, mas atualmente ela já está controlada através de práticas de manejo. A outra divisão econômica é o chamado Recôncavo Baiano, na região do polo petroquímico ali de Salvador, e onde tem petróleo. Os derivados de petróleo são muito importantes para a indústria, então a região apresenta uma grande concentração industrial. Bom, pessoal, agora um pouquinho sobre o Agreste. O Agreste é uma zona de transição. Então você tem no litoral do Nordeste a Mata Atlântica, em direção ao interior, passando pela Serra do Mar, pela Serra do Borborema, você tem o Agreste, que é uma região que não é seca e não é tão úmida também. Ela fica com o restante da umidade que não precipita na zona da mata. Portanto, o Agreste é uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão do Nordeste. Essa região, economicamente, ela é muito importante. Por quê? Ela tem como característica as pequenas propriedades. Propriedades que são exploradas por famílias. Então, é praticada a agricultura familiar extensiva. Normalmente famílias muito pobres que dependem da produção de alimentos para sobreviver. A região, ela fornece alimentos para a zona da mata. Então temos ali mandioca, farinha de mandioca, carne, leite, milho, feijão. Ou seja, a zona da mata, ela pode ser considerada ali, o Agreste pode ser considerado ali uma espécie de celeiro da região Nordeste. Produz os alimentos e esses alimentos são fornecidos para a zona da mata. É uma policultura, a gente pode considerar que o Agreste ele pratica uma policultura comercial. Vários produtos em pequenas propriedades e esses produtos eles são direcionados à zona da mata. Uma forma de sobrevivência de famílias que depende da terra na região Nordeste. Então o Agreste, economicamente, ele tem essa característica. Lembrando, é uma zona de transição e essa zona de transição, em pequenas propriedades, as famílias produzem alimentos que são fornecidos para a zona da mata. Outra atividade econômica é a pecuária extensiva, a criação de gado. Então a carne, a produção de leite, os queijos do Nordeste, eles são importantes também e também produzidos no Agreste e fornecidos para a zona da mata. Outra característica econômica importante é a chamada migração sazonal. Muitos trabalhadores do Agreste migram para a zona da mata durante, por exemplo, a colheita da cana. Passam algum tempo trabalhando na colheita da cana e depois retornam para o Agreste. Vão lá, ganham dinheirinho na zona da mata, cortando a cana, e depois retornam ou investem esse dinheiro nas propriedades do Agreste. É uma característica econômica importante da região. Então, o Agreste ele também fornece mão de obra temporária para a zona da mata, principalmente lá na colheita da cana. Bom, passamos pelo Agreste, agora vamos para a a maior das sub-regiões do Nordeste. Como símbolo do Nordeste, a gente pode considerar assim a principal. O sertão, a maior das sub-regiões. O sertão ele apresenta clima semiárido, ou seja, muito seco. As precipitações são muito pequenas, existem regiões que passam anos sem ter uma gota de chuva. Então a gente
Gente que vive aqui no Sudeste, que está acostumado com a abundância de água relativa, quando a gente pensa na situação, é muito dramática mesmo. Então, clima semiárido. Um dos motivos da seca na região é a chamada chuva orográfica, né? A gente pode considerar assim. A umidade que vem do oceano, ela encontra com a serra do mar. A serra obriga essa umidade, né? esse ar úmido, esse vento úmido a subir. Ele condensa e precipita no agreste. Então, quase nada dessa umidade consegue avançar em direção ao sertão, provocando aí a seca na região. Esse pode ser considerado um dos motivos da secura dessa região. Outra característica importante é em relação às características naturais do sertão. O sertão ele é dominado pelo bioma, pela mata de caatinga, uma mata que é adaptada ao clima seco, ao clima semiárido, que tem espécies de plantas adaptadas a esse clima. Então a região apresenta árvores baixas, com espinhos, com cactos. Então são plantas vegetais adaptadas ao clima da região. E quando a gente fala de mata de caatinga, a gente pode lembrar de algumas cenas, de alguns quadros famosos, por exemplo, Os Retirantes, né, que mostra uma família do sertão fugindo da seca em busca de uma vida melhor em outras regiões. O sertão ele abrange praticamente todos os estados do Nordeste, menos o Maranhão. Tá? Por exemplo, o estado do Ceará ele é coberto todo pela área do sertão. Economicamente falando, e só para lembrar, né? O termo caatinga significa mata branca, é um nome indígena que significa mata branca. Aquele aspecto acinzentado na mata, principalmente na época que está mais seco. Economicamente falando, a região ela tem como atividade importante a agricultura extensiva, então a agricultura também familiar, agricultura extensiva de baixa produtividade, a falta de água na região complica demais a produção. Outra atividade muito importante do sertão, desde a época da colonização, é a pecuária, também de forma extensiva, e a fruticultura. Fruticultura no Nordeste? Sim. Se tiver água, é produtivo. Então, principalmente utilizando as águas do rio São Francisco, é possível sim produzir frutas no Nordeste, inclusive uvas. Então, a região produz muitas frutas utilizando-se da água do São Francisco, principalmente para irrigar as plantações e produzir frutas, inclusive a uva. A região Nordeste, o sertão principalmente, devido às atividades humanas, ele corre um sério risco ambiental de desertificação. A retirada da caatinga, o uso da madeira como lenha para fazer carvão, pode acelerar esse processo, né, transformando a região, né, que já é muito seca, futuramente em um deserto. Então, uma ameaça aí de desertificação no nosso semiárido nordestino. Bom, falando do sertão, a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre o Rio São Francisco, o Velho Chico, cantado em músicas, em verso, em prosa, temas de novela, chamado também de Rio da Integração Nacional. Na época da colonização ele foi muito importante porque ligava lá o Nordeste, região do açúcar, a região da produção do ouro no estado de Minas Gerais. Então, o chamado Rio de Integração Nacional. É o principal rio genuinamente brasileiro, principal. Nasce em território brasileiro e deságua em território brasileiro. Lembrando, o Rio São Francisco ele não é apenas um rio nordestino. Ele nasce em outra região. O Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais. E a partir dali, ele percorre o estado de Minas, até entrar no interior da Bahia, cortando o sertão, por isso a importância, cortando o sertão, até desaguar entre os estados de Sergipe e Alagoas. Ele tem por volta de 2.800 metros de extensão, 2.800 quilômetros, perdão. Ele tem por volta de 2.800 quilômetros de extensão, é navegável e também é utilizado para a produção de energia elétrica. Por exemplo, a represa de Sobradinho, a usina hidrelétrica que é a mais importante do Nordeste, porém vem sofrendo nos últimos anos devido à redução da quantidade de água do rio. E essa redução ela vem sendo causada basicamente pelas atividades humanas.
desmatamento de mata ciliar, tirou a proteção da lateral do rio, desbarranca, vai assoreamento, esgoto, desaparecimento de nascentes, lixo doméstico, lixo industrial. O Rio São Francisco ele vem sofrendo demais nos últimos anos, graças às atividades humanas. Então, se a gente pensar bem, de quem é a culpa? Vamos lá. Alternativa 1, ser humano. Alternativa 2, Darlanzinho. Oh, não, peraí. Alternativa 2, ser humano. Alternativa 3, ser humano. Acertou quem marcou todas as alternativas. As atividades humanas vêm judiando demais do Rio São Francisco, o Velho Chico. Um rio que é cultuado, adorado na região Nordeste e que corre o risco de agonizar nos próximos anos, tá? Devido às atividades humanas. Ele é muito importante, por exemplo, para a navegação, para a pesca, para a irrigação, lembrando que a gente falou da fruticultura, para a criação de gado no passado. Muitas cidades surgiram ao longo do Rio São Francisco devido à criação de gado. Então, desde a época da colonização, o Rio São Francisco é importante. A produção de energia elétrica, as barragens hidrelétricas, ou seja, o Rio São Francisco é o principal rio da região Nordeste. Lembrando que ele não nasce no Nordeste, ele nasce na região Sudeste. O principal rio exclusivamente brasileiro, nasce no nosso território e deságua no nosso território. Uma grande polêmica vem assolando o Rio São Francisco ultimamente. A polêmica é sobre a obra de transposição do rio. O que seria essa obra? Desviar parte do leito do rio, fazer canais artificiais para levar a água para a região mais seca do Nordeste. Aqueles que são contra o projeto dizem que primeiro é necessário salvar o rio, resolver os problemas ambientais, para depois fazer a obra. Aqueles que são defensores do projeto alegam que apenas, e lembrei do Wesley Safadão, apenas 1%, aquele 1% da água do rio vai ser desviada. E isso, por ser apenas 1%, isso não causaria impactos no rio. A última das sub-regiões do Nordeste, o Meio Norte, que é mais uma área de transição, agora uma área de transição entre o sertão e a floresta amazônica. O Meio Norte, como área de transição, a paisagem ela vai se alterando aos poucos. Ele tem como característica principal as chamadas matas de cocais, coqueiros que são explorados ali pela população da região, através da prática do extrativismo vegetal. As castanhas, as palhas, as fibras, são utilizadas, por exemplo, para fazer artesanato, as castanhas que são comercializadas na região e no exterior também. Lembrando que aqui na região elas são baratinhas, no exterior são vendidas a preços muito altos, castanha brasileira muito famosa. Então, a região ela depende do extrativismo vegetal, da mata de cocais. Além disso, ela apresenta a agricultura tradicional, a agricultura extensiva, de arroz, de algodão e também a criação de gado. Próxima à região amazônica, é uma região também altamente devastada devido às práticas humanas. Então, pessoal, só para encerrar, tema da prova região norte e região nordeste. Espero aqui que a revisão tenha ajudado. Lembrando que a região Nordeste ela apresenta 4 sub-regiões, do litoral para o interior, zona da mata, agreste, sertão e meio norte. Tá? Então, boa prova a todos, e boa sorte a todos e até a próxima. Não esqueçam de assinar meu canalzinho aí, tá? Beijão, valeu, tchau!